Meus queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Dizer-lhes que é uma alegria estar aqui nesta noite com o pastor Gledailson, a sua família, a sua igreja, a igreja que está nas mãos dele. Amém? Um privilégio grande é poder estar com vocês nesses 3 dias, praticamente 3 noites, trazendo uma das mais importantes mensagens que a Bíblia apresenta. Eu vou repetir. Uma das mais importantes mensagens, eu vou dizer doutrina, que a Bíblia apresenta, né? Claro que existem muitas controvérsias, jamais hoje, no mundo da tecnologia, né? Que a gente ainda pode falar o que pensa, e biblicamente com mais, vamos dizer assim, ansiedade, e nós vemos que nesse mundo de interpretação qualquer, nós vemos muita, eu diria, tolice bíblica, não é? Falta de entendimento. As pessoas ensinam, mas eles não têm prova daquilo que eles estão ensinando. Amém, irmão? Eles não têm consciência absoluta daquilo que eles estão ensinando. E muitas das vezes nós, por falta de sabedoria, a gente se alimenta disso, né? Se alimenta disso, em vez de fazer como os nossos irmãos bereanos, lá da Macedônia, quando escutavam a palavra, eles iam examinar, para saber se aquela palavra tinha fundamento bíblico ou tinha fundamento doutrinário, segundo os apóstolos que passavam por aquela região, porque até então a palavra ainda não existia escrita. Amém? E você sabe que o nosso seminário, ele tem um manual, que é o livro. Esse livro foi escrito com essa finalidade, o manual. Você participar de um seminário, você não adquirir o manual, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Se você não atentar para isso. Eu espero que não seja o preço, porque muitas vezes a gente dá... Vamos dizer, quantos gostam aqui de Coca-Cola? Levanta a mão, irmão. Daí. E Coca-Cola te mata todo dia um pouquinho. Você adora ir morrendo, não é? É de graça. E quantas Coca-Colas você tomou período até hoje? E esse assunto que você vai ver a partir de hoje, irmão, a gente não é ignorante quanto a ele, a gente escuta, eu tenho certeza que vocês têm ouvido. Mas da forma sistemática que nós vamos ver, né, é preciso um tempo para isso. Então eu creio que é necessário que você adquira, para que o pastor Gledailson não tenha prejuízo. Ele teve uma visão fascinante, né? O desejo do coração dele é que 200 pessoas adquiram o material. Amém? Eu já fui em igreja, irmão. A gente vai, claro, não é... Eu sou sincero, eu não preciso vender livro. Sou pastor de uma igreja, a igreja me sustenta muito bem, como vocês sustentam o pastor Gledailson. Amém? Bom, do mesmo jeito. Então, mas Deus me deu uma graça para escrever. Eu não era ninguém assim, eu digo, quando eu comecei já a escrever. O primeiro livrinho que eu escrevi, eu tinha recém saído do seminário interno, eu tinha 23 anos, nem casado eu era ainda. O primeiro livro que eu escrevi ainda na época do pastor Emiliano. Ele achou interessante o assunto e pediu que eu fizesse um livrinho só de um capítulo de Cantares de Salomão. Eu sempre fui metido assim em buscar as coisas meio complicadas. Escrever sobre cantar, irmão, é uma das coisas mais difíceis do mundo. Nem o próprio hebreu, né, que tem todo aquele significado de Cantares, por não ter a revelação da graça, tem dificuldade de explicar Cantares. Esse lado. Então eu sempre escrevi, eu já escrevi mais de 20 livros. E quando Deus me impulsiona a escrever um livro, é com alguma finalidade. Não é somente por escrever, com alguma finalidade. Esse livro aqui surgiu quando Deus me mandou para a cidade de Maranguape, no dia 2 de junho de 1996,
Quando eu cheguei na igreja, eu tomei posse da igreja, e no outro dia pregando, Deus falou para mim: eu quero que você pregue sobre a doutrina do dízimo, porque essa igreja que você vai assumir é ladra. Difícil, né? Você ir para uma igreja e Deus dizer que a igreja é ladra. Por quê? Porque elas roubavam de Deus, do que é de Deus. A gente pensa que o dízimo é nosso e podemos fazer dele o que a gente quer. Você está enganado. Nada, na verdade, é seu. Deus diz: tudo é meu, o céu e a terra e a sua plenitude. O ouro, a prata, os animais, tudo é meu. Aí eu pergunto: como é o seu nome, irmão? Irmão Raimundo, quanto é que você paga para o senhor receber esse oxigênio que nós temos? Quanto? Quanto é que o senhor paga para Deus? Nada. E se o senhor ficar doente, um problema de respiração, o senhor vai para o hospital, eles vão colocar no senhor um cilindro de oxigênio. Você sabe quanto custa um cilindrozinho de oxigênio que não dá um mês? É dinheiro, rapaz. Você está entendendo, irmão? Quanto aqui já recebeu uma cura de Deus? Eu recebi várias. Aí, quanto você pagou por ela? Nada. E a gente esquece que a gente faz parte de um reino. E esse reino arrecada tributos. E os tributos de uma sociedade como a nossa, ou no mundo inteiro, se iluminaram de Deus. Se lembra quando quiseram pegar Jesus numa pegadinha? Disseram assim: ô Senhor, é lícito dar tributo a César ou não? Eles eram usados por Satanás e queriam que Jesus, com as suas palavras, fosse preso por César. E Jesus muito sabiamente disse: me dê aí uma moeda. E eles jogaram uma moeda. E a moeda tem a esfinge de César. E o valor, a cara e a coroa. E ele disse: de quem é essa esfinge? De César, disseram eles. Aí diz Jesus: dai a César os tributos de César, e dai a Deus os tributos de Deus. Porque, irmãos, esse contexto está dentro do contexto de Malaquias. Amém? Malaquias, logicamente, não é o último documento da Bíblia hebraica, não. Nesse sentido de escritura, quando você abre a Bíblia hebraica, o último livro não é Malaquias, o último livro é Crônicas. Amém? A nossa Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, então ela mudou totalmente, né? A Bíblia hebraica se abre assim e a Bíblia nossa se abre assim, né? Porque nós lemos igual que o grego, da esquerda para a direita. No hebraico se lê da direita para a esquerda. Está entendendo? Então, mas a última unidade que foi escrita foi Malaquias. Quando você lê o livro de Malaquias, o que é que você vê? Deus falando com o povo através de Malaquias. Mas qual é o contexto do livro de Malaquias? Um bando de ladrão, irmão. Sim ou não? Um bando de ladrão. A nação toda estava roubando de Deus. Eu sempre digo, pastor Gledailson, dentro de uma igreja como a sua, como a minha, se nós não falarmos sobre isso a vida toda, 30% a 40% são ladrões. O ladrão é aquele que às vezes dá o dízimo. O fiel é aquele que dá sempre. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Pronto, então esse é o contexto que, quando você entra no Novo Testamento, que Cristo faz essa pergunta. O povo estava daquele jeito ali.
E tiveram que fazer aquela pergunta para Jesus. Eles davam a César, porque senão eles eram presos, não é? E eram punidos. Mas ao tributo do templo eles não davam mais. Amém, queridos? Então eu tenho certeza, irmão, é como o pastor Greido falou, até sexta-feira nós temos um lindo caminho para andar. E eu tenho certeza absoluta, como Deus existe, que as nossas vidas vão ser mudadas nesse teor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Querido, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 14. Eu estava falando do livro. Olha, vocês têm que adquirir, por que razão? Além de vocês fazer parte desse seminário, para você entender e responder a tantos indoutos que não têm ideia do que seja essa doutrina bíblica. Só abrindo aqui um parentezinho, e a gente escuta por aí dizendo que o dízimo não condena e nem salva ninguém. Vocês vão ver qual é a verdade. Se o dízimo é aleatório ou se o dízimo é uma doutrina de Deus. Amém? Nós vamos ver isso aí, porque tem muita gente que sempre procura uma desculpa quando não é fiel. O fiel é fiel e acabou-se. Mas o que não é fiel? Então é muito interessante, porque olha, tem aqui uma introdução no livro, o dinheiro e a luz do hebraico. Vocês vão me ouvir falar muito de hebraico, irmão, porque eu estudo hebraico desde 1978. Quem nasceu nessa data? Você nasceu um ano depois? Um ano depois. Pois é. O pastor Gledeus nasceu um ano depois. Eu tinha 5 anos de fé. Ah, então pronto. Eu comecei a estudar hebraico antes que você nascer, né? Amém, irmão? Do Gledeus, um ano antes. Adoro o idioma, porque sei que a gente precisa saber um pouquinho do idioma da revelação de Deus. Amém? Por isso que eu escrevi 2 livros sobre o idioma. Um se chama O Messias no Alfabeto Hebraico, primeiro livro. E o outro que eu escrevi foi A Missão do Alfabeto Hebraico. Qual é a missão das letras hebraicas? Qual é a missão de cada letra? É de impressionar. Por exemplo, irmãos, quando você lê essa parte aqui, o dinheiro à luz do hebraico, esse texto aqui não é meu. Esse texto aqui é de um hebreu francês chamado Jacques Attali. Ainda vive hoje na França, e ele escreveu um livro, O Dinheiro e a Riqueza dos Judeus. Ou não, O Dinheiro, o Mundo e os Judeus. É fascinante, um livro de mais de 600 páginas. Se você gosta de ler. E eu tirei esse livro, esse material desse livro dele, que ele fala sobre o dinheiro à luz do hebraico. É impressionante. Por isso que você precisa ter esse livro. É impressionante. É de impressionar. As variações da língua hebraica e como é que o dinheiro vai sendo definido. Interessante, olha. Quando você quer falar dízimo em hebraico, você fala assim, Mashe. Repita comigo, Mashe. Repita o A, né? Mashe. Pronto. Dízimo é escrito com 4 letras do alfabeto hebraico. Somente 4 letras. A gente lê Mashe, se você for aportuguesar, quantas letras daria, né? Ma, 3, She, 3, 6, né? Mas no idioma hebraico você precisa de 4 letras. A primeira letra é o Mem, para Ma, como se fosse o nosso M. Tem nada a ver, mas é como se fosse o nosso M.
Mem se diz em hebraico. Repita comigo. Ein. Não é ein, não, é ein. A terceira letra é sh. É como chuva, né? Sh. Ou alguma coisa chiando, né? E a última letra é resh. Interessante, no hebraico, cada letra tem sua figura. No nosso idioma. E outra coisa interessante é que no hebraico não tem números. O nosso idioma tem, né? Nós temos número matemático, 1, 2, 3, 4. No hebraico não. No hebraico, os números são as letras. Qual é a primeira letra do alfabeto hebraico? Aleph. Repita comigo. Aleph. Vale 1. A segunda letra é Beit. Diga, Beit. Vale 2. A terceira é Gimel. Vale 3. Quando você vê uma coleção de livros com letrados, né, com as letras, você nunca vai ver números. É sempre a letra hebraica, né? Até o Yod é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. A partir do 10 da língua, ele passa para 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Depois do 100, vai a 200, 300 e 400. A última letra é 400, que é a letra Tav. Como fosse o nosso Z. A letra Tav. Se lembra que no grego a gente aprende, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. Mas como foi traduzido, no original eu sou Aleph Tav. Eu sou Aleph Tav, ou seja, eu sou, por isso que eu escrevi o livro, é a missão das letras hebraicas. Eu sou todas as letras e eu formo tudo que eu quero. Amém? Então o hebraico é rico dessa forma, irmão. É glorioso. Então, por isso que é bom você ler esse lado aqui. Muito bem. Maasé quer dizer o quê? Você já esqueceu, irmão? Quer dizer dízimo. Maché. Olha que coisa impressionante. Olha o que está contido dentro do dízimo, dentro da palavra dízimo. Aí você tira o mem, quando você tira o mem, fica axé. Não é axé com x, não. É axé com x. Quando você tira o mem, fica axé. Sabe o que quer dizer axé? Rico. O que significa? Se você é dizimista, você é rico. Não vai faltar nada para você. Está entendendo, irmão? Está compreendendo? E outra parte, tem aqui na introdução, a maior dívida de todas. Irmão, você tem que ler isso daqui. Qual é a maior dívida de todas? Você tem que ler. Você tem que entender essa verdade aqui. Ok? Tudo está no livro. Você tem que adquirir. Irmão, vale a pena. Vale a pena. Amém? É o dinheiro mais empregado que você vai dar se adquirir esse material. 14, ok? Gênesis 14. Irmão, eu preciso ler até o verso 20. Vocês não vão se cansar? Amém, irmão? Porque tem gente que se cansa, começa a ler a Bíblia, começa a abrir a boca, dá sono. Não é assim, né? 14, começando pelo verso 1. Eu quero que você entenda, irmão, porque uma introdução do seminário é sempre assim. Eu quero que você entenda o contexto do dízimo. Eu quero que você entenda. Não é somente chegar lá em Êxodo, em Gênesis 14, 18 e ali começa. Ali começa a conversa com Melquisedeque. Mas o contexto do dízimo começa no verso 1. Amém, querido? Que você sabe, olha, que o dízimo tem a ver com guerra. Sabia disso?
Vou repetir, o dízimo tem a ver com batalha. E aqui no capítulo 14 você vai ver a primeira guerra que já existiu na humanidade. E essa primeira guerra foi por causa de tributo. E o dízimo está dentro desse contexto de guerra. Por isso que é uma guerra você dar o dízimo. Você pode comprar sapato, carro, pneu de carro, roupa. Às vezes compra roupa que nem precisa, né? Mas para dar o dízimo, haja Zé. É uma dificuldade do cão, não é não, irmão? É uma questão de guerra. Eu tenho que vencer essa guerra. Se Abraão não tivesse vencido a guerra, ele não teria dado o dízimo. Mas como ele venceu a guerra, ele deu o dízimo. Então, dízimo, fidelidade é uma questão de guerra. Se você está entendendo, diga amém. Vamos ler com toda atenção. Gênesis 14, 1 em diante. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimar, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o vale que é o mar salgado, né? E 12 anos, veja bem, serviram a Quedorlaomer. Esses 5 reinos, durante 12 anos, serviram a Quedorlaomer e pagavam tributos para ele. Por que eles pagavam tributos para Quedorlaomer? Para Quedorlaomer protegê-los de outros inimigos. Amém, irmão? É por isso que Deus diz assim, ó, olha bem o contexto. Lá em Malaquias, capítulo 3, trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento, diz o Senhor. Fazei prova de mim, e verá que eu abrirei a janela do céu, e farei, o que é? E farei, o quê? E farei o quê? Prove de mim. E ele diz o quê? Que ele vai fazer o quê? Vou abrir a janela do céu e repreenderei lá na frente o devorador. Olha aqui, ó. Por que esses 5 reinos pagavam tributo para Quedorlaomer? Para que Quedorlaomer o protegesse. Quedorlaomer era o líder de 4 reinos poderosos. Mas esses 5 reinos e outros que o próprio texto fala, pagavam tributos a Quedorlaomer. Repito, para ser protegido por ele. É nesse contexto que Deus fala. Se você trouxer, eu repreenderei o devorador. Quem é o devorador? O devorador, irmão, é Satanás. É ele que é o devorador. Mas quando é que ele tem poder na sua vida para devorar você? Quando você não é fiel. Escuta o que eu vou dizer. Quando nós não somos fiéis, Deus se impossibilita de agir com a sua palavra quanto a nós, porque nos tornamos rebeldes às suas ordens. Entendeu? A Ele não vai nos defender. Mas se nós continuarmos fiéis, Ele diz, repreenderei o devorador. Amém, irmão? Simplesmente através da nossa sinceridade. Veja bem, 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º ano se rebelaram. Olha o contexto, quero que vocês prestem bem atenção. No 13º ano se rebelaram, o quê? Não pagaram mais os tributos para Quedorlaomer. Então quando você não dá para Deus o que é dele, aí você se rebelia contra ele. Está entendendo? Você se rebelia contra ele. O que é se rebeliar? Você desobedece às suas ordens. Então se você desobedece às ordens dele, você não vai ter mais a proteção dele. Você mesmo faz a sua escolha. 5 diz assim, ao 14º ano veio Quedorlaomer,
E os reis que estavam com ele fizeram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e os Uzins em An, e os Emins em Savé Quiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até El Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Elmispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedalomé, o rei de Elão, contra Tidão, rei de Goim, contra Arrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles. Os restantes fugiram para o monte, tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol, de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedalomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Aí vamos ler agora 18, 19, 20, que diz assim, ó: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Irmãos, eu quero ler para vocês um ponto aqui. Eu vou só ler 10 significados, são 24. Eu vou ler 10 significados. Todos os nomes desses reinos, tanto dos 5 reis, que entra aí Sodoma e Gomorra, como dos 5 reis, que é liderado por Quedalomé, cada rei desse, cada cidade dessa, tem o significado do seu nome, no idioma hebraico. E cada significado do seu nome é a definição de dinheiro, ok? Só para que vocês tenham uma ideia, eu gostaria de, como a gente já leu, exemplo, Anrafel, rei de Goim. Anrafel, a palavra Anrafel quer dizer escuridão. O amor ao dinheiro te traz a escuridão. E outra coisa, também significa ignorância. O amor ao dinheiro é um ato de ignorância. Seir, território onde Babilônia foi edificada, que significa confusão. O dinheiro traz confusão, né? Deva a alguém, irmão, não pague uma dívida. Arioque, que é o rei de Bazã, semelhante ao leão, devorador. O dinheiro é devorador. O dinheiro domina o seu ego, é como um leão faminto. Elazar, Deus é purificador. Isso aqui não é Deus, Deus nosso. Aqui é Deus Elohim, Deus com letra minúscula.
O dinheiro destrói a pureza e expõe a ignomínia. Kedorlaomer, que era o chefe dos 4 reis, punhados de peixe. O dinheiro está ligado com a escassez. Punhado não é um balaio cheio. Elão significa eternidade, só que aqui não é a eternidade de Deus, está entendendo? É uma eternidade de Satanás. Aqui que significa o amor ao dinheiro nos leva a pseudas bênçãos. Tidal significa temor. O amor ao dinheiro produz orgulho e o orgulho precede a queda. Provérbios 16, 18. Bera significa filho do mal. O dinheiro é de origem humana, é filho do homem e é o homem que lhe dá poderes. Na verdade, irmão, tem o dinheiro e o amor ao dinheiro. O dinheiro em si é neutro, ok? Ele não é bom e não é ruim. O drama é quando você ama. Quando você ama, você dá poderes a ele, você dá vida a ele. É como um dragão adormecido. Aí quando você ama, você vai despertá-lo, entendeu? Por isso que Paulo diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, disse para Timóteo, é a raiz de todos os tipos de males. Vamos terminar aqui. Birza, Gomorra. Eu já disse Birza já, né? Não, então Birza quer dizer, significa iniquidade. O dinheiro é de princípio iníquo e subversível. Gomorra quer dizer submersão. O dinheiro te leva ao profundo. O amor ao dinheiro. Sinabe quer dizer orgulho. O dinheiro causa orgulho e profanação, como Esaú. Lembra que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura e Deus o chamou ele de profano? Foi Deus que chamou Esaú de profano. Ele vendeu. Ele não valorizou a sua primogenitura. A primogenitura de Esaú indicava a Cristo, o primogênito de Deus. Por isso que todo primogênito era de Deus. Amém, irmão? E ele rejeitou, vendeu por uma coisa insignificante. Ademar quer dizer, o mesmo nome de Esaú é uma variação vermelho. E vermelho, você sabia que a cor do pecado é vermelho? Tem muitos que pensam que é negra a cor do pecado. Não é, irmão. A Bíblia diz que a cor do pecado é vermelha. Como é que diz em Isaías? Se o vosso pecado for como? Carmesim e ou escarlata. É vermelho. E vermelho bem forte. Mas o sangue de Jesus tem poder para limpar esse pecado. Você sabia que nada pode limpar a mancha do carmesim? Se uma roupa sua se manchar com carmesim, não tem agente químico que tire. Mas o sangue de Jesus tira. Amém? Remove. Glória a Deus. Semebé quer dizer voo alto. O amor ao dinheiro parece impossível tê-lo e quando possuímos desaparece velozmente. Zoar, insignificância. O dinheiro parece insignificante, no entanto, é destruidor. Só para que você tenha uma ideia, eu só falei aqui 9 a 10 definições do dinheiro. Ainda falta mais 14 ou 15. Está dentro do contexto do dízimo, está entendendo? Aí você tem uma ideia, quando se ama o dinheiro. E quando você não dá o dízimo, é uma prova que você ama o dinheiro. O dinheiro exerce uma influência tremenda na sua vida. E você não dá. Aí muitos querem ser bonzinho, compram cesta básica. Aí Satanás fica morto de feliz. Porque vai ter você no inferno com ele para sempre. Porque você está sendo enganado. E quem engana é ele. Ele enganou Eva. Amém, irmão? A segunda sabedoria do mundo, ele enganou, conseguiu enganar. Então é por isso que a Bíblia nos dá o caminho a ser seguido. Temos que olhar nela e seguir o que ela diz. Amém, querido? Dentro desse contexto, irmão,
O dinheiro, ele possui 4 dimensões. 4. E o apóstolo Paulo é que nos ensina isso, escrevendo a Timóteo. Veja aí 1 Timóteo 6,10. Se tiver... Não, isso está no livro, não precisa escrever. 1 Timóteo 6,10. A primeira dimensão do amor, do dinheiro, melhor. Primeira dimensão, Thalia, é a dimensão espiritual, porque o amor ao dinheiro. Primeira dimensão é espiritual. O dinheiro é um ser espiritual. Jesus disse: não podeis servir a 2 senhores. Jesus colocou o dinheiro paralelo com Deus, o seu Pai. Não podeis servir a 2 senhores. Ou servis a Deus ou a Mamon. Mamon aí é riqueza, dinheiro, bens. Segunda dimensão é a dimensão mental, e alguns nessa cobiça. Cobiça é algo mental. Terceira dimensão, emocional, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E por último, a dimensão física, é a raiz de todo tipo de males. Todo tipo de males. Não é alguns males. Todo tipo de males. Por isso que nós temos que ter assim, cuidado concernente a isso. Amém, querido? Então, irmãos, é necessário que, depois dessa introdução, a gente tenha a segurança de saber qual é o nosso sacerdócio, qual é a nossa ordem sacerdotal. Todo crente tem que ter essa certeza absoluta. Eu posso perguntar assim: irmãos, todos, qual é a sua ordem sacerdotal? Eu não sei se você poderia responder para mim. Qual é a sua ordem sacerdotal? A Bíblia, ela nos apresenta duas ordens sacerdotais. A primeira ordem é essa aqui, em 14 de Gênesis, verso 18. Aqui está a primeira ordem sacerdotal, ok? Aí eu vou falar aqui uma palavra, ou uma frase, a lei da primeira menção. Escuta bem, vocês que gostam de estudar a Bíblia. A lei da primeira menção. O que é isso? A primeira menção onde aquela palavra foi dita, ou foi escrita. Está entendendo? Forma uma lei, que é a lei da primeira menção. Então, a primeira vez que a Bíblia menciona o nome sacerdote está em 14 de Gênesis, verso 18. Leia aí comigo novamente. 14, 18. Melquisedeque, este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque tinha um sacerdócio, ok? Por isso que no Salmo 110, verso 4, você quer ler comigo? Salmo 110, verso 4, é a segunda vez que o nome dele aparece. Salmo 110, verso 4, o salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo, numa profecia, ele diz assim: ó, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, falando sobre o seu filho, Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a nossa ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque, essa ordem aqui. Amém, irmão? Por que essa ordem? Porque é uma ordem eterna. A ordem de Melquisedeque, ela não passa
para seres humanos, vamos dizer assim, como a ordem levítica. A segunda ordem é a ordem levítica. E a ordem levítica, ela é passageira. É só você ler Hebreus capítulo 7, né? Ela é passageira. Vamos dar uma passadinha lá em Hebreus capítulo 7, por favor. Hebreus 7. Quando você pega Hebreus 7 e você lê Gênesis 14, 18 a 20, parece que aqui é uma continuidade de Gênesis 14, 18 e 20. Porque diz assim, ó, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, não é a mesma escritura de 14, 18? Sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Não foi Abraão que saiu ao encontro dele, foi ele que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. E para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Aí vamos sair aqui do parênteses, né? Vamos sair aqui do parênteses, que Abraão deu o dízimo de tudo. Porque diz assim, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Ou seja, Melquisedeque, ninguém conhece a sua vida. Ninguém conhece como ele veio, ninguém conhece como ele nasceu, ninguém conhece como ele veio à existência. Então, esse homem, Deus escolheu ele e o constituiu para ser um símbolo perfeito do sacerdócio de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque Jesus nunca podia ser do sacerdote levítico. Por quê? Para ser sacerdote levita, tinha que nascer da tribo de Levi, que é a terceira tribo. O primeiro filho de Jacó com Lia foi Rúben, segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi, e o quarto foi Judá. Jesus nunca seria sacerdote. Então, como era que ele teria sacerdócio ao mando dele, se ele nunca foi um sacerdote? Porque Jesus não podia ser sacerdote da ordem levítica. Por quê? Porque é uma ordem provisória. Ela terminaria com o tempo. Então Jesus tinha que fazer parte de uma ordem eterna. Por isso que Deus utilizou a ordem de Melquisedeque, que é uma ordem eterna, não termina nunca. Amém, irmão? Agora, nós, de que ordem nós somos? Ninguém aqui é levita. E a lei acabou. Jesus cumpriu a lei. Se Jesus cumpriu a lei, irmão, a lei como lei não existe mais. Amém? O que existe agora? É outra lei. Mas é a lei da graça. Não é mais a lei do Sinai, é a lei do Gólgota. Amém, irmão? E a lei do Gólgota é diferente da lei do Sinai. A lei do Sinai era uma lei que matava. Paulo diz que a lei é o ministério de morte. Porque lembra, quando ela foi estabelecida, 3.000 morreram. Mas quando a graça foi estabelecida, 3.000 viveram. É diferente, completamente diferente. Ninguém podia cumprir a lei. E Cristo teve que vir para cumprir a lei e dar a nós esse direito. Mas quando você lê a Bíblia em Apocalipse, abra aí, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6. Vamos ler desde o 4, irmão, que a gente entende melhor. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz. A vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o soberano do rei da terra. Aquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos fez, ou e nos constituiu, reino sacerdote para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E essa palavra é mais certo, um reino de sacerdócio. Então nós fazemos parte de um reino sacerdotal. Todos os que creem são sacerdotes, não segundo Levi, mas segundo Melquisedeque, que é uma ordem eterna, que não termina, que permanece para sempre. Amém? Pronto, então você é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém, irmão? Então nossa ordem vai perdurar pela eternidade. Às vezes a gente pensa, se vai perdurar pela eternidade, só uma palavrinha aqui, pastor Gledailson. Será que lá no céu vamos ter também que mexer com o dízimo? Já que é eterna? Não é bom pensar, né? Porque tem gente que pensa, irmão, que vai chegar no céu e não vai fazer nada. É só rede, água de coco, né? Passear, não sei para onde. Tem gente que pensa assim, irmão, que parece que no céu é um lugar de vagabundos. Não, irmão, o céu não é um lugar de vagabundos, não. O que foi de Jesus? Meu pai trabalha até agora e eu também. Não é? Então no céu há trabalho. Vamos trabalhar no céu. No céu a nossa vida vai continuar, só que numa outra dimensão. Amém? No outro mundo. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos mais cansar, não vamos mais suar. Amém, irmão? Não vamos mais brigar, não vamos mais ser contencioso. Amém, querido? É um reino de paz, de alegria e de gozo eterno. Irmão, porque uma vida monótona não é legal. Tem pessoa que diz assim, eu já quero me aposentar. Para quê, irmão? Não para dormir o dia todo. Irmão, você vai ficar monótono e você vai querer fazer alguma coisa. Porque Deus fez o homem, está certo que ele caiu, mas Deus fez o homem. Se lembra o trabalho que ele deu para Adão? Lavrar o jardim e cuidar dele? E Adão era totalmente espiritual. Ele era carne, mas não havia conhecido o pecado ainda. Amém? Então eu quero que você coloque na sua cabeça, em nome de Jesus, qual é a sua ordem sacerdotal. E outra coisa impressionante, irmão, toda ordem tem o seu símbolo. Por exemplo, a igreja aqui, né? Tem o seu símbolo, não tem, pastor? Tem o seu símbolo, o seu brasão. Tem. A igreja aqui tem o seu brasão. Sim ou não? Então todas as ordens, irmão, tem o seu brasão, tem o seu símbolo. Qual é o símbolo da ordem de Melquisedeque? Tem dois símbolos. Tá aí, ó. Isso aí é o símbolo daqui, ó. Um A e um D, né? Pronto, um A e um D. Um A de aleluia e o D de disposto. Assembleia de Deus, né? E Deus de dizimista, é D de dizimista. Pronto, tá aí o símbolo. Sabe qual é o símbolo do nosso sacerdócio? Pão e vinho. Glória a Deus. Não foi o pão e vinho que Deus deu a Abraão? Nós vamos ver isso aqui na sexta-feira com mais intensidade. Não foi? Isso aqui foi o símbolo do sacerdócio de Melquisedeque. Por isso foi o que ele deu a Abraão, foi o símbolo do seu ministério. Glória a Deus. Então leia comigo novamente. Verso 18 de Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão dízimo. Eu quero ver aqui, eu quero comentar um pouquinho aqui com os irmãos o seguinte: olha,
que entregou os teus adversários em tuas mãos. Aqueles 4 reinos poderosos, Deus entregou nas mãos de Abraão. Irmão, eram 4 reinos, que venceu 5 reinos, e esses reinadinho pequeno ali, daquele vale terrível. E Abraão, com 318, servo, nascido na sua casa, nunca havia ido à guerra, 3 famílias de confederados, venceram esses 4 reinos. Por que venceram? Sabe por quê, irmão? Muitas vezes nós somos derrotados na nossa vida, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. E Deus primeiro quer ver qual é a sua intenção. Eu pergunto aqui a vocês, todos nós conhecemos a promessa de Deus a Abraão. E um dia Deus pediu essa promessa em sacrifício. Amém? Abraão não questionou nadinha. Chamou Isaac, servo, um burro, pegou lenha, cutelo, fogo, e saiu, andaram 3 dias a pé. E Deus disse: eu vou te mostrar em uma das montanhas de Moriá. Ali você me sacrificará o seu filho. Escuta bem. Para não perdermos tempo, eu pergunto: Abraão sacrificou Isaac? Sim ou não? Sim ou não? Sacrificou, irmão. Abra a Bíblia aí em Hebreu. Aí que vocês vão entender. Abra aí a Bíblia em Hebreu. Abra a Bíblia aí em Hebreu, capítulo 11. E vamos ler. Verso 17. Pela fé, encontrou? Diga amém. Está aqui na tela, né? O pessoal aqui é esperto que só. Está aí, ó. Pela fé, ofereceu. Por que Gênesis diz que ele não sacrificou e o escritor aos Hebreus diz que ele ofereceu, sacrificou? Irmão, Deus quer ver a sua intenção. Quando Abraão saiu da casa, a intenção dele era sacrificar Isaac e ponto final. Não era isso? Porque ali era a evidência da sua fé, irmão. Repito, ali era a evidência da sua fé. Tem muita gente confundindo crer com fé. Não é. Crer é uma coisa, fé é outra. Não são a mesma coisa. Você pode crer a vida toda e não ter fé para nada. Vive doente, só vai aos médicos, gasta um dinheiro tremendo, não dá o dízimo, mas dá para Satanás. Porque pensa que crer e fé é a mesma coisa. Não, irmão, não é. Crer somente não é suficiente. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, mas não têm fé. Porque a fé está ligada à obediência. Então, Abraão, pronto, meu filho é a promessa. Deus está me pedindo a promessa da multidão de gente. E o escritor aos Hebreus diz assim, ó, verso 11, é lindo demais isso aqui. Ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a sua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para suscitá-lo dentre os mortos. Quando ele saiu de casa, é Hebreus 11, 19.
É 11:19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo. 11:19. 17 em diante, mas o que eu estou lendo agora é 19, a prova que ele teve, né? Mas pode colocar desde o 17. Diz assim, porque considerou, pela fé Abraão ofereceu, né? Aí tem o 18, a quem ele tinha dito. O 19, porque quando ele saiu dos Cavaleiros de Manre para oferecer seu filho, ele já saiu com a certeza que ele ia sacrificar, mas ele ia ficar esperando Isaac voltar das cinzas. É a evidência da sua fé. E por essa razão, irmão, Deus o justificou. Aí quando você lê, abra aí a sua Bíblia em Romanos 4. Romanos 4:3 a 4:13. Por favor. Aí você vai entender aqui. Nesse contexto que estamos explicando. Romanos 4:13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. Você sabia quando você passa a ser sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, você passa a ser herdeiro do mundo? Sabia não, né? Nem um aleluia, nem um amém, né? Então não sabia. Sabia disso? Que você passa a ser herdeiro do mundo? Você vai aprender. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei. A lei não faz nada, irmão. Sabe o que a lei faz? Só diz que você pecou. Você pecou. Você pecou. E te leva a quem resolve o problema. Não pode fazer mais nada a lei. Você gostaria, irmão, de ser casado com uma mulher que só destrói a sua vida? Assim é a lei. Como aqui o texto é homem e mulher, não dá para ser ao contrário. Peço desculpa aí às irmãs. Olha aí, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei, Abraão. A lei não tem promessa nenhuma. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Então, quando foi que Abraão adquiriu essa justiça? Quando ele levou Isaac para sacrificar, ali era a evidência que ele tinha fé. Porque você não pode ter fé, você tem que ter fé em quem você acredita. É uma pena você acreditar em Deus e não ter fé nele. Por isso que o mesmo escritor aos Hebreus diz, é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia que Ele existe. Primeiro você tem que crer. Primeiro você crê que Ele existe, é poderoso, criou tudo. Aí a fé, que é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardoador? Evidencia o que você acredita. A fé é evidência. Amém, irmão? Então é isso que a Bíblia diz. Por isso, irmão, que tem muitos crentes que creem, mas não têm fé. E a Bíblia diz também, sem fé, o mesmo escritor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, você pode ter 1000 anos de crente, se você não tem fé em Deus, que esse Deus que você crê, você não agrada a Ele. Então, se você não agrada, você não tem comunhão com Ele. Por isso que tem muito crente, irmão, desanimado. Vou para a igreja hoje não. Porque aqui frente à televisão vai passar um filme parecido com a Bíblia. Eu vou ver. Se desanima. Hoje tem doutrina. Vou nada, rapaz. Não é doutrina. Eu vou não, o pastor vai falar só de mim, eu vou ficar em casa. Impossível. Então Abraão tinha uma fé firmada tão grande em Deus, que o segredo só foi com ele e Deus. Deu um filme solto. A Sara ficou bem caladinha, não contou nada. Ele tem coisas que Deus disse, você deixa só comigo e contigo.
Irmão, eu já vi um filmezinho para criança, na hora do sacrifício, Isaac meteu o pé na carreira e Sara saiu atrás do menino, irmão, correndo nas montanhas. Eita, filmezinho desgraçado, viu? Que não foi nada disso que aconteceu. Quando Isaac soube que ia morrer, porque a conversa, aí subiu a montanha, desceu a montanha, e Sara atrás dele. Pá, pá, pá. Mas Sara queria pegar ele para ir embora, não para sacrificar. Olha o que eles fazem, irmão, sem entendimento, né? E tem até um hino da nossa harpa. Qual é o número? 318, é? Que Abraão foi com tristeza. Profunda dúvida entrou em Abraão. Irmão, que hino, tem que rasgar esse hino da harpa. 380, né? Tem que rasgar ou mudar. Sim, ou mudar. Tremenda certeza. Dúvida, que dúvida, irmão. Quando você tem essa certeza na sua vida, como diz aqui o Silas, o irmão do Silas, pastor Jeová, a gente está ficando velho, sabe, as pessoas que a gente não vê mais, a gente trabalhou junto, que hoje é a Semadec, foi uma benção. É como ele disse, quando Abraão recebe, mas também diz que pela fé Sara, né? Sara era uma mulher de fé também, sim ou não? E está em Hebreus 11, pela fé Sara, creu que ela iria ter filho, mesmo fora da idade e sem ovular, né? Isso é milagre terrível, irmão, glorioso, amém? Então essa convicção, nós temos que ter essa certeza, irmão, servir a Deus é servir com certeza, com convicção, amém, irmão? Servir a Deus não deve ter dúvida nenhuma. Glória a Deus. Então nós temos que ter essa consciência, em nome de Jesus. Para quê? Para você testemunhar para as outras pessoas o que Jesus representa na sua vida. Então veja bem, Abraão, aí voltamos lá para Gênesis 14, 18, irmão, ele entendia, veja bem, ele foi guerrear. Você sabia que a guerra foi à noite? O texto diz, irmão, guerrear à noite. Se guerrear de dia é difícil, imagine guerrear à noite, sem enxergar. Era para ele ter uma prova que aquela vitória era Deus quem estava lhe dando. Que depois Melquisedeque, como profeta, disse: foi Deus que te deu a vitória, bendito seja o Senhor. Amém, irmão? Então aqui nós vemos duas bênçãos. Nós vemos uma bênção dada a Deus por ter dado a vitória a Abraão, e a outra bênção, irmão, é Abraão ter crido. No momento em que Abraão creu, leia comigo, olha, o verso 19, 14, diz assim, 14, 19, abençoou ele, Melquisedeque, a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Aqui, irmão, essa bênção aqui é a bênção para herdeiro. Lembra Romanos 4,3 que nós lemos? Não foi pela lei que Abraão constituiu o herdeiro de tudo, foi pela justiça que vem pela fé. Então, quando você crê, se torna um sacerdote de Melquisedeque, segundo dado por Cristo, e passa a ser herdeiro de tudo. E como herdeiro de tudo, o que você quiser é só ligar para o banco. Se o dinheiro está lá, por favor, coloca aí 10 mil reais na minha conta. Eu tenho uma oferta para dar aqui para o pastor Gledailson. Um exemplo. Um exemplo. Pedi e desse-vos-á. Se não tendes, é porque pedis mal. Então qual é o desejo de Deus? É que você peça bem.
Mas tem gente que pede mal, não sabe pedir a Deus. Por exemplo, assim, você quer um carro 2023, nem vou dizer a marca. Eu pergunto, para que é que você quer esse carro? Para ostentar, irmão. Para que um carro desse? Então vai ostentar nos quintos dos infernos. Deus não vai dar nada disso para você. Você pode ter no suor do seu rosto. Foi o que ele disse para Adão: do suor do seu rosto comerás o seu pão. Vá trabalhar, vá se sacrificar. Mas o dinheiro que eu te der é abençoado. Mas você precisa. Um dia, Shulam, que é uma coreana, ela teve vários encontros com Deus. E Deus pediu que ela escrevesse tudo que ela viu. É uma pena que esse livro não foi traduzido ao português. O céu é real. E ela disse que um dia, conversando com Jesus, disse: Jesus, eu preciso comprar um carro, assim como aqueles carros da CIA, do FBI, aqueles carrão preto. E é caro para Dedé. O que é que eu faço? Shulam, você pode ter um avião. Agora tem que saber para que é que você quer esse carro. Para que é que você quer esse carro? Não, se eu quero esse carro para encher de livro atrás, potente, sair e não ter nenhum drama. Pode comprar, ué. Problema nenhum. Aí ele disse para Shulam: o meu problema, Shulam, é quando os meus filhos compram um carro para ostentar. Eles não são nada sem mim. Você entende, irmão? Eu vou dar um... Vou contar esse testemunho e eu termino. Eu tenho uma Captur. Olha, pastor, é o primeiro carro zero que eu possuo. Eu tenho 41 anos de ministério, de pastor. Você conhece um pouquinho da minha vida. Fui 12 anos missionário na Argentina. Fui 2 anos missionário na Inglaterra. 1 ano na África do Sul. Esse é o primeiro carro zero que eu possuo. E eu tinha um Corolla 2015. Beleza. Não precisava de outro carro. Eu comecei a sentir desejo de conseguir um carro mais alto. Você sabe a zona que eu vivo? Quando chove é meio complicado para a gente visitar algumas congregações. Eu disse: Senhor, estou precisando de trocar esse carro por outro. Toca no meu coração, que carro é que o Senhor quer que eu compre? Fiquei esperando ele tocar no meu coração. Aí um dia eu disse: Rosinha, o carro que Jesus vai andar vai ser uma Captur. Vamos ver o que carro é esse? Eu nunca tinha visto o carro. Captur, ele disse. Começou a sair mais ou menos, eu entrei e disse: está aqui. Carro bonito. É alto, o nosso não é. Se você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Se você serve a um rei, você tem que falar com ele certas coisas que você precisa. Amém? Porque é ele que vai dar a condição de você adquirir. É ele que vai abrir as portas. Amém? Mas tudo isso tem a ver com a sua fidelidade. Então, quando Abraão teve a intenção de ser fiel a Deus, é como se ele já tivesse dado o dízimo. E Deus deu a vitória para ele contra os seus inimigos. Amém? Irmão, olha, quando você é fiel, Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Amém? Deus cuida de você. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Você não precisa se preocupar. Glória a Deus. Agora, se você não o tem como Senhor, como Deus da sua vida, aí é outra história. É outra história. E para encerrar de verdade, né? Pastor é assim, né, irmão? Começa a enrolar, entendeu, pastor? Já que você me deu até 15. Irmãos, olha, essa ideia de intenção. Há um tempo atrás, nós convidamos com a equipe de pastores do Brasil um judeu para fazer um tour por várias igrejas do Brasil. Igrejas de amigos meus. Na verdade, eu tenho mais amigos
Não assembleando o que assembleando, entendeu, pastor? Fazer o quê? Aí, falando nada, aí o pastor David Silver, ele tem uma igreja no Monte Carmelo, lá onde Elias batalhou. Eu não conhecia ainda, até foi traduzido o livro dele, eu tive o privilégio de lançar o livro dele no Brasil. Ele veio, ficou comigo 2 dias na minha casa, ele e a sua esposa Anne e o seu filho Jordan. Aí eu tinha guardado um dinheiro para dar para ele, pastor, em dólar. Mas ele foi tão abençoado em Maranguape, e é onde eu levei ele, que ele disse: de Paulo, amém, Deus preencheu a minha necessidade. Aí eu pensei assim, então o meu dinheiro eu não vou dar mais. Eu disse, então... Aí eu estava orando, irmão, e senti o Espírito Santo dizer assim: de Paulo, entrega o dinheiro do David. Eu digo, entregar o dinheiro do David? O dinheiro é meu, que do David? Eu que juntei, Espírito Santo, com suor. Ele disse que já tem tudo. Não. É uma bobagem a gente querer, irmão, conquistar, contrariar o Espírito Santo. Aí fiquei na minha. Outro dia eu estava orando, o Espírito Santo disse: de Paulo, dá o dinheiro ao David. E disse, mas que perturbação, rapaz. O David já me disse que ele está uma bênção, o dinheiro que a gente arrecadou, Senhor. Que coisa doida, rapaz. Disse. Irmão, o Espírito Santo é tremendo, não? Eita, amigão. Ele disse, filho de Paulo, olha, quando você intenciona dar, já não é mais seu. Já não é mais seu. Eu disse, Espírito Santo, desculpa aí, rapaz, é isso mesmo, você tem razão. Aí, mas eu não dei ainda. Não, mas já tinha decidido, não dei ainda. Aí fui deixar ele no aeroporto. Disse, Paulo, muito obrigado. E tal. E foi uma bênção ficar na sua casa esses dias. As ofertas que os irmãos me deram. Aí eu coloquei a mão no bolso. Eu disse, David, eu tenho uma oferta para ti. Disse, não. Ele. Não, Paulo, já foi abençoado demais, rapaz. Obrigado, Paulo. Irmão, era $500. Hoje era mais 2.000, né? 3.500 reais. Eu disse, não, Paulo, ele é assim, irmão. Não, rapaz. Eu disse, David, depois você conversa com o Espírito Santo, tá bom? E aí você vai ter com ele lá. Aí ele pôs no bolso dele, me agradeceu. Mas, irmão, você não tem ideia o que foi isso na minha vida. Você não tem ideia. Porque eu não entendi assim, irmão. Eu não entendia dessa maneira. Então hoje, o meu coração é assim, quando Deus põe uma intenção, eu já tiro, irmão. Às vezes as pessoas dizem assim, mas pastor, exatamente o que eu precisava. Como é que o senhor soube? Eu disse, eu não sei de nada, mas Deus sabe tudo. Glória a Deus, Ele sabe tudo. E Ele sabe que tipo de servo eu sou. Então é isso. Então, querido, tudo isso aqui na vida de Abraão tem a ver com isso. Então Deus sabia qual era a intenção de Abraão. Por isso que Abraão sacrificou mesmo Isaac dentro dele. Sacrificou. E quando ele ia baixar o cutelo, ia sangrar Isaac, o anjo grita, Abraão! Irmão, o anjo estava nervoso, porque senão cutelava a criança, matava mesmo. E o anjo grita, Abraão, não faças tal. Agora sei que tu amas a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E esse é o mistério, irmão. Glória a Deus. Esse é o mistério da nossa bênção. Veja como Deus abençoou Abraão em toda a sua vida. A sua bênção passou para Isaac. Né? Passou para Isaac. Isaac foi herdeiro de tudo. Jacó é outra coisa.
que a gente vai conversar isso um pouquinho assim amanhã, para você ver o que é a intenção dos nossos corações. Querido, feche os seus olhos, assim como você está, em nome de Jesus. Pai, oh Senhor, se coloque em pé, querido, só um pouquinho, por favor, só um pouquinho. Aleluia, Senhor. Uriminai, canta nasci, Urinamahai, canta na manasê. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite tão gloriosa aqui. Obrigado por ter comovido os corações, Senhor, através da Tua palavra. Porque és Tu quem nos move, és Tu quem nos comove. Pai, obrigado por essa primeira noite de seminário. E eu sei, Senhor, que mais bênçãos Tu tens para nos dar nesses dias, Pai. No nome precioso de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Permaneçam de pé, amados, permaneçam de pé. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tudo sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, tu importas comigo também. E este amor tão eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Sabes muito bem, Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão Amados irmãos, de pé já vamos encerrar. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor de Paulo Ribeiro, por ter vindo lá do Maranguape nos ensinar, e como eu aprendi esta noite da presença do Senhor. Queridos, este livro, os irmãos que puderem e quiserem adquirir, os irmãos estão ali na frente do templo e você pode adquirir e levar para a sua casa. Você sendo obreiro ou não, esposa de obreiro ou não, jovens, se você sentir desejo de adquirir, faça isso. Eu já li este livro, é muito forte, mas enquanto o pastor de Paulo ele ministrava esta noite, é impressionante como o Espírito Santo
Ele começou a falar aos nossos corações. E eu entendi algo, viu, pastor de Paulo? Quando nós falamos de fidelidade da parte de Deus, o inimigo muitas vezes ele quer nos colocar distração, às vezes até semear sono, sonolência, porque ele não quer que nós aprendamos para que possamos ser mais abençoados do que Deus já tem nos feito. Então estar ali na frente, pastor, este livro é quanto? Irmãos, é um livro que custa R$40 e ele tem 70 mensagens de ensinamentos sobre dízimos e oferta. Pastor, por que eu preciso? Eu não vou pregar, mas você vai aprender. Aleluia. Porque a primeira igreja que nós temos que pregar é para nós mesmos, para a nossa alma e para o nosso espírito. Amanhã o pastor de Paulo Ribeiro estará aqui mais uma vez, dando continuidade. E quem vem para aprender um pouco mais, levante a mão e diga amém, amados. Eu quero convidar para fazer esta oração, agradecendo a Deus por esta noite feliz. Eu quero convidar o evangelista Ricardo Amaral. Ele vai fazer esta oração e eu convido logo após o pastor Jeová Salles para impletar as bênçãos apostólicas. Tem alguém que queira aceitar Jesus? Pode vir, pastor Ricardo. Tem alguém que queira aceitar Jesus, ou se reconciliar, ou fazer uma aliança com Deus? Pastor, eu não era fiel até hoje, mas a partir de hoje eu quero ser. Você pode também estar colocando a mão no seu coração, porque Deus lhe trouxe para falar com você. Pode orar, pastor Ricardo, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. A paz do Senhor. Amado Deus e amado Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas, te louvamos, Senhor, pelo dom da vida, te damos graças, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar na tua casa, reunidos em teu nome, te servindo, te adorando e aprendendo da tua santa e bendita palavra. Paizinho querido, queremos te pedir a tua proteção divina sobre a nossa volta para casa. Leva-nos em paz, conduzindo, dirigindo pelo teu Espírito Santo. Cobre-nos com teu sangue, nos dando uma noite de bênção, de paz, de comunhão contigo. Abençoa o pastor de Paulo, a sua esposa, a sua família. Pai, guarda o teu servo ali, levando em paz também, conduzindo, abençoando o seu ministério cada dia mais. Senhor, cada dia mais possamos ser fiéis a ti. Pai, nos ajuda, nos enche da tua graça e nos dá sabedoria divina para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Queridos, ali fora, irmãos, a irmã, o departamento da cozinha, a irmã Loura, mais o Antônio Barbosa, prepararam um lanche para ser vendido, é R$3. E você adquirindo, comprando este lanche, você vai estar ajudando a comprar os utensílios da cozinha, taças, pratos, talheres, para que possamos fazer os jantares e acomodar os irmãos nas nossas festividades. Irmãos, o irmão que quiser levar o livro, ele custa R$40, você pode pegar o livro ali, dar o seu nome, e você pode, irmãos, estar prestando conta na sexta-feira, amém? Você pode fazer assim, pode pegar, às vezes a gente não traz dinheiro, deixa em casa, não é? Mas os irmãos podem pegar o livro, dar o seu nome, irmã Regiane, Estalira, irmão Lucas, Lima, Renan, uma equipe, irmão Mário, Sérgio. E se você quiser adquirir, você pode estar fazendo isso no nome de Jesus. Pastor Jeová Salles, implantando a bênção apostólica. A paz do Senhor, Santa Igreja. A paz do Senhor. Que coisa boa. Pastor, me perdoe, viu? Porque é só a bênção apostólica. Mas, rapaz, é difícil a gente chegar, viu, de Paulo? Em um local que pessoas estejam ministrando uma doutrina de dízimo e saiu um aleluia, mas aqui saiu foi muitos. A igreja já era comprometida. E agora, pastor Gledeus, agora é que vai ser mais a bênção. A bênção vai ser maior para o tesouro e para todos nós. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações, o poder do Espírito Santo repousem sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, agora e sempre, e por fé digamos, amém? Amém.